Nossa cantora chama-se Josefine, e quem nunca conheceu Josefine não conhece a força do canto. Aqui a gente vai ter um narrador que vai contar essa história na primeira pessoa do plural, ele sempre vai falar nós, né, como se ele estivesse falando em nome do povo, o povo dos ratos. E até hoje, assim, eu já li essa história umas 3 vezes, e eu não consigo tirar a imagem de uma sociedade de ratos mesmo, bem literal. E há algumas coisas aqui nessa história que reforça mais essa imagem que eu criei na minha cabeça, então eu não consigo imaginar outra coisa senão isso. Eu estava até anotando no meu diário de leitura que toda vez que eu via a imagem, quer dizer, que eu lia alguma coisa, né, relacionada ao canto da Josefine, eu imaginava ela no teatro, debaixo de um holofote, né, uma ratinha com um vestido rosa-choque, sei lá, uma coisa bem maluca assim, porque talvez esse título, Povo dos Ratos, e a forma como o narrador vai contando a história, dá a impressão mesmo de que a gente está num universo aqui que não é humano. Ele fala que a nossa espécie, ele usa alguns termos que aponta para algo que não seja humano. O que é algo muito comum aqui nesse livrinho amarelo, porque a gente já passou pelo, né, pelo Artista da Fome, que tem algo bem animalesco ali. A gente passou por algumas histórias que puxam essa coisa do animal, a própria metamorfose que a gente já viu lá no início. Então, esse contraste do humano com o animal é uma coisa muito comum nas histórias de Kafka. E bem, o narrador vai dizer aqui que a nossa espécie não aprecia a música, que a música que eles apreciam é a paz silenciosa, mas a Josefine é uma exceção, e no momento em que ela deixar esse povo, a música vai desaparecer. Então, assim, né? Qual é a força, qual é o poder que essa Josefine tem? Qual é a força desse canto para ela ser essa exceção? Aí que vai entrar o contraste, a coisa maluca aqui dessa história, porque o canto da Josefine não tem nada de extraordinário. Aos círculos de nossa confiança, dizemos abertamente que o canto de Josefine não tem nada de extraordinário enquanto canto. E será que é mesmo um canto? Então aqui já vem a nossa primeira questão, que é uma questão tanto para o narrador, porque no momento da narrativa eu achei esse narrador bem parecido com o narrador de Uma Pequena Mulher. Parece que ele está, né, refletindo e tentando solucionar um problema, né, no tempo da narração. Então a gente vai acompanhando esse narrador como se, né, ele ainda estivesse criando alguma coisa, ele não chega com algo pronto, algo fixo para a gente. Então assim, né? Fica essa questão para ele está fazendo essa questão, e fica pra gente. Será que é mesmo um canto? Aí ele vai respondendo, não, é um assobio, é algo comum. Né? E o assobio é a língua desse povo dos ratos. Algumas pessoas, né, boa parte desse povo passa a vida inteira assobiando e às vezes nem percebe. Então, assim, como é que algo tão ordinário pode ser, né, uma arte? Então, aqui a gente vai chegar numa discussão assim que eu estava pensando bastante quando eu estava escrevendo meu diário de leitura. O que é que define a arte? O que faz a arte ser arte? É a presença de um público? Porque se eu começar a bater nesse livro aqui, ou caminhar em linha reta, e tiver 100 pessoas me assistindo, isso faz do que eu estou fazendo uma arte? O que é que define isso? Então, fica essa questão aqui para mim. A arte precisa ser bela? Se aqui o narrador ele vai dar o exemplo de quebrar nozes. O ato de quebrar nozes é algo comum, mas se alguém fizesse isso, em público, outras pessoas estivessem assistindo, interessadas nisso, não seria um simples ato de quebrar nozes, teria alguma coisa diferente aí. Então isso aqui parece até meio que um prelúdio assim, da arte moderna, porque a gente vai às galerias e vê coisas que estão no nosso cotidiano, mas só por estar num local ali de arte, se torna arte também de alguma forma, né? Então fica esse mistério que é muito intrigante, o que é a arte? O que define isso? Quem é que define também? Quem é que define a arte? Essa é uma boa pergunta. Então beleza, a gente tem essa artista que não tem nada de extraordinário, assim como o Artista da Fome também, porque ele vai dizer que o jejum que ele faz não é nada de extraordinário, qualquer um poderia fazer aquilo, mas ninguém acreditava nele. Então aqui a gente vê essas histórias conversando várias vezes aqui.
Muito bem, a Josefine não deseja apenas ser admirada, mas ser admirada exatamente a seu modo, pois não tem interesse na admiração pura e simples. Então essa artista aqui é bastante exigente. E quando ela se apresenta, ela assobia lá, faz o canto dela, as pessoas ficam todas em silêncio, assim. O narrador ele fala até uma coisa interessante. Será que o que a gente aprecia é esse assobio dela ou o silêncio em volta desse assobio? Então, assim, esse narrador é muito interessante. Ele vai narrando, ele joga umas frases assim que você fica, caramba, que impactante, sabe? Eu gosto de pegar esses detalhes assim. E aqui, por exemplo, eu já encontrei uma frase aqui que ele fala que eu achei, ó, show demais. Há casos em que milhares de ombros estremecem sob o fardo que, na verdade, foi destinado a um só. Por que é que esse povo se importa tanto com Josefine? Por que eles dão tanta atenção a ela? Por que eles cuidam dela como se ela fosse uma filha deles? Por que tem essa relação paternal? Por que eles colocam a responsabilidade de cuidar da Josefine sobre, né, as costas deles? Então, assim, há uma relação assim que não fica muito clara. Assim como a relação do artista com a sociedade. Como é que essa relação? A sociedade deve alguma coisa ao artista, o artista deve alguma coisa à sociedade? Como é que é essa relação? Então, lendo essa história, foi me surgindo assim cada questão que até hoje eu não sei responder, né? Eu fico assim pensando ainda sobre elas. E é algo assim que eu nem sei se eu vou conseguir chegar a uma resposta, porque é muito complexo, né? É muito complexo, né? Essa definição de arte, o que constitui a arte, né? Qual é o papel do artista, o papel do público. Então é uma loucura. E a Josefine meio que rejeita também tudo que não está associado a esse canto. Quando ela canta, tudo que importa é essa arte que ela tem, né? O que não vai ser muito diferente do que a gente já viu em histórias anteriores, né? Do artista que se joga dentro da arte dele e tudo na vida dele é essa arte. E bem, ela canta com mais gostos em períodos conturbados. Tristezas e necessidades múltiplas levam-nos a trilhar os mais diversos caminhos. Não é possível reunir-se tão depressa como Josefine gostaria, nem com a maior boa vontade. Aí assim ela vai ficando naquela pose dela lá, até um momento que ela se irrita e bate com o pé e morde, e isso aqui reforça mais a ideia, né, a imagem que eu criei de um povo dos ratos. Eu imagino a Josefine uma ratinha mordendo assim, porque o narrador fala, chega até a morder, ela chega até a morder. Aí eu pensei, morder quem? E por que ela morde? É uma coisa muito animal, sabe? E essa relação entre Josefine e o povo fica cada vez mais complexa, né? A entrega que eles têm não é incondicional, né? Mas eles têm um apreço por ela de modo que eles não riem da Josefine, apesar de ela ter muitas coisas que provoquem o riso. Então há um tratamento especial assim que é bastante curioso. E, bem, o narrador vai dizer aqui dessa relação paternal, só que há uma contradição, porque a Josefine, ela vai dizer que é justamente o contrário, né? Ela dá a opinião de que ela é quem protege o povo, que é graças a ela, né, que o povo se livra de crises políticas e econômicas e por aí vai, desastres. Então, assim, isso eu me lembro muito, né, desse contexto da arte hoje, assim. Por exemplo, um artista que acredita que fazendo a sua arte ele está contribuindo absurdamente para a sociedade. Né? Por exemplo, aconteceu um desastre, aí o artista canta a musiquinha lá, fiz minha parte, né, tá tudo certo. Né? Sendo que, na verdade, ele só cantou a musiquinha dele como ele já faz há anos. Né? Então, assim, em algumas ocasiões, eu lembro, por exemplo, quando... Eu não lembro que desastre aconteceu, mas que vários artistas começaram a cantar, eu acho que cantaram Imagine lá, do John Lennon, né? E pra mim foi algo bem desconectado assim da realidade, tipo, caramba, no que você acha que você está contribuindo, botando o celular no seu rosto e cantando alguma coisa? Você acha que a sua contribuição é tão grande assim, né, com o simples ato de cantar? Você está protegendo o povo, você está salvando o povo de alguma forma? Eu acredito que não. Então a Josefine ela fica nessa ilusão meio infantil, que esse é um comportamento bem infantil, né? A criança que fala,
que vai proteger a mãe ou vai proteger o pai, sendo que ela não tem condição nenhuma de fazer isso, né? Então, assim, né, é bem complexa essa relação. Então é muito fácil, ele vai dizer aqui, é muito fácil passar-se por salvador desse povo que sempre salvou a si próprio de um jeito ou de outro. Ele vai falar várias coisas aqui. Então, assim, essa é uma história que dá para tirar bastante indagação, bastante reflexão. E ok, essa relação ela não é, né, não é o bastante para Josefine. A gente novamente tem um artista aqui que não está satisfeito com a sua arte, não está satisfeito com a sua relação, né, com o público. E beleza, né? Se algum dia surgisse entre nós um verdadeiro artista da voz, jamais o aguentaríamos numa hora dessas, e de comum acordo rejeitaríamos o absurdo de tal apresentação. Que Josefine seja poupada dessa descoberta, mas o fato de a ouvirmos depõe contra seu canto. Então esse povo que não tem não tem muito conhecimento do que é arte, do que é o canto, do que é isso, do que é aquilo, não sabe muito bem apreciar essa coisa, né? O fato de eles ouvirem a Josefine talvez deponha mesmo contra ela, porque se esse povo não tem noção do que é arte, ele vai ouvir qualquer coisa, né? E essa arte da Josefine é algo ordinário, eles já afirmaram isso. A Josefine ela até parece saber disso também. Então, assim, né? Não tem nada de extraordinário, né, nessa arte deles. Aí o nosso narrador vai dizer aqui que o povo dele não conhece a juventude, né, que eles têm uma infância bem curta também, e eles já passam imediatamente à fase adulta, mas eles carregam também uma infantilidade justamente por isso, por essa transição tão rápida, e ao mesmo tempo também eles chegam, né, à velhice de forma muito rápida. Então, assim, a criança que já pula para a fase adulta e que daqui a pouco já envelhece. Então é um povo assim meio, né, meio sofrido. Nós não temos escolas, mas do nosso povo saem no menor tempo possível exércitos de crianças piando ou chiando alegres enquanto não conseguem assobiar. Aí é que vai, né, criando mais esse caráter de animal, de bicho, um exército né, de crianças. É um negócio meio de formiga, sabe? Meio de bicho. Então, cada vez mais esse narrador vai fortalecendo essa imagem não humana. Beleza, ele vai descrevendo aí esse povo. Aí ele vai voltar a Josefine dizendo que ela está com uma certa urgência, que ela quer o reconhecimento público, que, né, às vezes ela faz algumas exigências. Ela diz que se machucou fazendo alguma coisa ali, aí faz um doce dizendo que não vai cantar, mas no fim acaba cantando, e não muito diferente das outras vezes, assim, né? E bem, ela vai meio que definhando, assim, né? Até que chega um momento em que ela some. Josefine sumiu, não quer cantar, não ouvirá sequer as súplicas do povo. Dessa vez ela nos abandonou por completo. E ele vai, né, falar, pô, estranho como ela faz previsões erradas, assim. Ela mesma se afastou do seu canto, da sua arte, né? Ela mesma destrói o poder que conquistou sobre os corações. E como é que ela pôde conquistar tamanho poder sabendo tão pouco sobre os corações? Assim, né, gente? Não teve como eu não associar isso à própria arte de Kafka, assim, porque no final da vida, né, ele próprio quis queimar os próprios escritos. Ele pediu, né, para o amigo lá, o Max Brod, queimar os seus escritos. Então, esse próprio artista que conquistou tantos corações, ele mesmo quer destruir tudo isso depois por alguma angústia, por alguma frustração, por não ter talvez alcançado o que ele desejava, por não se sentir, né, talvez... É muito complexo isso, eu não sei nem apontar, né, alguma coisa assim concreta, né? Não tem como. São várias razões que fazem com que o artista queira destruir tudo aquilo que ele construiu. Não é um comportamento incomum, né? E assim, para Josefine o caminho aponta para baixo. O povo ele vai seguir, né, o seu caminho. Ela vai ser só mais um episódio na história desse povo. Logo, logo ela deve ser esquecida, né? E assim, o narrador ele vai terminar com alguns questionamentos. Será que os seus assobios eram mesmo mais altos e mais enérgicos do que as memórias deles serão?
Olha como é curioso como ele vai conectando aqui o passado com o futuro. Será? Ele vai misturar isso? Será que esse canto tinha realmente toda essa importância? Será que a memória dele, né, vai ser mais forte do que do que a realidade em que ele estava? Gente, é de uma complexidade isso aqui, né, porque você vê um narrador questionando tanta coisa, vai embaralhando a sua cabeça também. Então, esse foi o conto que mais me deu dúvidas e que até agora eu não consigo encontrar respostas assim para as coisas, sabe? E é isso, gente. Esse povo que não cultiva muito a história, né, vai fazer com que a Josefine seja esquecida. Vai passar, daqui a pouco ela sumiu, depois de um tempo eles vão superar. E é isso, assim, né, gente? É uma história, como eu já falei, que vai te trazer muito questionamento, não vai seguir esse padrão de história de início, meio, fim, ação, alguma coisa acontece, há um problema, né, há uma motivação. Não, é um narrador falando sobre uma personagem, se fazendo várias perguntas, descrevendo. Então, é algo muito original, é algo muito diferente de todas as outras coisas assim, que eu vejo em várias outras histórias. Kafka tem uma escrita muito intrigante. Então, se você gosta, né, de quebrar a cabeça um pouco aí, leia Kafka, você vai ficar bastante intrigado, assim como eu estou agora, ok? E nós terminamos aqui, Josefine a Cantora, ou O Povo dos Ratos. Deixa aquele like, compartilha, e é isso. Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out.